Não, não é frescura. Não é falta de Jesus. Você não está ficando louca e força de vontade só não vai te ajudar. Oi, oi, oi! Tudo bom? Hoje tá tudo bem. E hoje eu vim falar de um assunto muito sério. É um assunto que quando as pessoas assistirem esse vídeo, as pessoas que me conhecem, vão ter a mesma reação que uma amiga minha. Não. Você não. E sim, eu sim. E talvez você também. Hoje o assunto é sobre depressão. Não tô aqui muito sorridente, né? Porque é um assunto que acho que não cabe tantos sorrisos. E é um assunto muito delicado e muito difícil. Eu fiquei me parando pra pensar se realmente eu queria fazer esse vídeo e se realmente eu queria expor a minha vida, porque é uma exposição. Existem muitas pessoas ao meu redor que não sabem dessa parte da minha vida. E eu decidi que sim, que eu quero expor esse momento, porque é um momento, e que eu quero usar isso para poder ajudar outras pessoas que, assim como eu, podem não compreender que fase da vida estão vivendo. E é sobre depressão que eu estou falando. É uma doença que ainda é taxada como preguiça, como frescura, como levanta daí, para de ser boba. Olha, Jesus, ele cura tudo. Porque só, como é que as pessoas falam? Se agarra em Deus. E sim, mas não é só isso. Não é frescura. Não é falta de Jesus. Você não está ficando louca e força de vontade só não vai te ajudar. É muito difícil conseguir falar disso de uma forma natural e muito clara. Eu quero começar dizendo pra você, eu descobri que na verdade eu tenho passado por isso há muito tempo e eu não sabia. E eu tô aqui justamente para ajudar você que talvez esteja passando por uma situação muito difícil e que você não está se reconhecendo e você não sabe por que você chegou aqui e como isso chegou em você. Porque era exatamente dessa forma que eu me encontrava. Eu achava que eu era preguiçosa. Que eu simplesmente tinha que lavar a louça e tinha que cuidar dos meus filhos e que eu não era uma esposa e uma mãe e uma dona de casa maravilhosa. E que muitas das vezes o meu trabalho era a minha pedra no sapato, porque eu não estava conseguindo mais trabalhar. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou manicure, tive uma esmalteria, agora eu trabalho a domicílio. E eu descobri que eu destruí tudo por causa da depressão. E eu achei que eu simplesmente estava enlouquecendo. Que eu só estava estressada. É TPM. Mas quando você começa a querer demais teu quarto e a tua coberta e não querer saber dos teus filhos e do teu marido, talvez você entenda. E não querer ter ânimo de viver. Se afasta dos seus amigos, só tem interesse pela tua televisão ou pelo teu celular. Talvez as pessoas que você gostava de estar perto não façam mais você tão feliz. E as coisas que você mais gostava de fazer não façam mais você tão alegre. Você não gosta mais de fazer essas coisas. Talvez você ache que é só uma fase. Eu achei que fosse só uma fase. O problema é que essa fase não passou. Passaram-se algumas
alguns dias, algumas semanas, ano. E essa fase, ela não passou. Tiveram dias bons? Sim. Tiveram dias mais ou menos? Também. Mas tiveram poucos dias, mas muito ruins. Em que eu não queria ver ninguém, em que eu queria a minha cama e que o nervosismo era a maior parte de mim. E eu falo de nervosismo com as coisas mais simples da vida. O estresse, simplesmente pelo fato das pessoas estarem perto de você. Talvez para você possa parecer um pouco exagero se você não passa por isso. Mas para você que passa ou já passou, talvez você entenda um pouco do que eu tô falando. Eu só caí em mim que podia ter alguma coisa errada comigo quando eu escutei de uma pessoa que está muito familiarizada com a situação da depressão. Uma cliente minha, que eu contando pra ela o quanto eu estava desanimada, o quanto eu não queria sair de casa para trabalhar, o quanto eu não queria estar ali, porque graças a Deus eu tenho clientes em que eu posso sentar e compartilhar que eu não tô bem naquele dia. E ela foi uma dessas pessoas ali que me ouviu. E ela virou pra mim e falou assim: Cláudia, você não tá com depressão? Eu falei: ah, que besteira. Depressão, eu? E o pensamento é tipo: ah, eu sou cristã, eu tenho Jesus. Por que eu teria depressão? Eu tenho certeza que muitas pessoas já pensaram nisso e já pensaram assim. Porque eu sempre acreditei que Jesus, o meu Jesus, era o suficiente para tudo. E ele é. Eu não estou dizendo que não é. Ele é. Mas talvez Deus trabalhe de algumas maneiras que a gente não consegue compreender. E ela me falou isso uma vez, eu ignorei. Na segunda vez eu estava lá na casa dela atendendo, ela me disse isso e eu parei para dar ouvidos. Logo depois a filha dela, que é a pessoa que realmente tem depressão, sentou na minha cadeira e começou a conversar comigo e começou a falar da vida dela, de como ela se sentia e das coisas que ela tinha passado em questão dessa doença. E tava tudo bem, até ela começar a falar, até que ela disse que ela tinha encontrado um canal no YouTube, onde ela tinha encontrado recursos para se ajudar. E então ela colocou um vídeo pra mim. E quando ela colocou esse vídeo, eu desabei. Eu simplesmente comecei a chorar. Porque tudo aquilo que aquele cara dizia, parecia que ele estava falando sobre mim. Parecia que ele estava dentro do meu guarda-roupa, observando a minha vida e observando cada passo que eu dava, cada sentimento que eu tinha. Parecia que ele estava me vigiando a cada minuto da minha vida e ele conhecia cada frustração minha e parecia que ele sabia cada passo que eu dava e cada sentimento que eu tinha e cada pensamento que passava pela minha cabeça. Para mim, aquele momento foi incrivelmente assustador. E então eu passei uma semana isolada, quietinha no meu canto, só assimilando tudo aquilo que eu tinha ouvido e colocando cada ideia, cada pensamento e cada coisa que eu tinha ouvido de acordo com a minha vida. E eu percebi o quanto tudo aquilo fazia sentido agora pra mim. O porquê que eu tava tão desanimada, o porquê que eu não conseguia mais sentir prazer nas mínimas coisas do dia a dia. Eu não conseguia sentir prazer no abraço dos meus filhos. Eu não conseguia sentir prazer no sorriso deles. Eu não conseguia sentir prazer em ganhar um presente. Quando eu ganhava um presente, pô, obrigada, tá? Ai, que lindo! Mas não era real pra mim. Essas coisas realmente, eu já tinha percebido
o quanto isso estava diferente em mim, porque eu sempre fui muito espontânea, eu sempre amei muito coisas novas e coisas diferentes. Eu nunca gostei de ficar dentro da minha casa, eu sempre gostei de sair, eu sempre fui aquela menina que estava na casa das amigas e conversando, e junto, e perto. E de repente eu não era mais essa pessoa. Eu gostava de mim, da minha companhia e do meu sofá. Era só o que eu queria. E o meu celular. Eu, o sofá e o celular. Sempre. Então foi uma semana muito dolorida pra mim. Então eu peguei o meu WhatsApp, mandei mensagem pra uma amiga minha que tá se forma esse ano em psicologia. Babi, beijo, linda, muito obrigada. Mandei mensagem pra ela, expliquei tudo que eu tava sentindo, expliquei, né, o que aconteceu. Mandei detalhadamente pra ela tudo que tava passando na minha vida naquele momento. E ela falou, Cláudia, realmente, você tem indícios de uma pessoa que tem uma depressão leve. Mas é importante você procurar ajuda e você procurar passar num psicólogo nesse momento. E eu confesso que um dos meus pensamentos mais recorrentes era: Deus, o Senhor está aí? Eu sou sua filha. Por que eu tô passando por isso? Jesus, você não era suficiente pra mim? Você sempre foi suficiente pra mim? Eu sempre acreditei, eu sempre acreditei que depressão fosse um vazio por falta de Deus. Eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso. E eu não consegui entender o porquê eu estava passando por isso. Não que eu tivesse questionando a Deus, entenda, não é isso, mas a nossa maneira humana de reagir é querer compreender as coisas, querer compreender como elas funcionam e como as coisas acontecem. E nem sempre essas coisas vão ser assim da maneira como nós desejamos. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas para todas as nossas perguntas. Enfim, pensei sim em procurar ajuda médica, mas eu não fazia ideia de como eu ia encontrar um psicólogo. Essa minha amiga se propôs a me ajudar a achar, só que a gente não chegou num consenso. Até que um dia, eu conversando com outra cliente, ela falando, né, eu descobri que ela estava grávida, né, e aí ela comentou, tipo, eu nem contei isso pra minha psicóloga. Eu fiz, oi, psicóloga? Hã? Eu falei, eu passo no psicólogo por causa disso, assim. Eu falei, nossa, me passa o telefone dela. Foi aí então que eu entrei em contato com a doutora Adriana e fui na primeira consulta. E eu comecei a fazer terapia. Cara, vou te falar pra tu que é libertador. A primeira sessão, eu me lembro de brincar, contando pra essa minha amiga, né, que me ajudou a buscar ajuda médica, que ela me perguntou depois, né, contei pra ela que tinha uma consulta marcada, e depois contei pra ela como foi essa consulta, e ela toda ansiosa, né, depois que soube que eu fui, falei, e aí, como é que foi? Eu falei, ela virou pra mim e falou que terapia é um processo onde você vai rir, você vai chorar, que você dias vai amar e outros dias você vai odiar, mas que é necessário para você se descobrir. E aí, você aceita? Eu falei, cara, quase que eu ajoelhei, botei uma aliança no dedo dela e falei, casa comigo, eu vou levar você pra minha casa, porque é o que eu preciso pra minha vida. E de fato, realmente era o que eu precisava. É fácil? Se tem uma coisa que eu vou te falar que não é fácil, é fazer terapia. Não é só sentar lá, a bundinha no sofá e falar da vida, ela anota no caderninho dela e você vai ver a vida. Não, filho. Fazer terapia é pagar para alguém dizer uma verdade que alguém nunca teve coragem de te dizer. Ou se te disse, não soube te dizer a verdade. Como você deveria ouvir para te fazer